Olá, queridas amigas do Brasil, é uma honra incrível poder estar aqui nesse congresso Cura 2020. É um momento muito difícil no mundo, mas nós estamos assim no Senhor. Eu acho que vocês têm visto todas as notícias que estão acontecendo também aqui na Itália, a última declaração do Papa aceitando a união civil e chamando de família as uniões homossexuais. Então aqui nós estamos numa loucura, mas é um momento muito importante. Muitas pessoas da igreja mesmo têm decretado, têm dito que eles acham que o Papa é herético. Estamos falando de bispos, está assim uma maior confusão, e eu nessa confusão estou aqui falando para vocês que o Senhor nosso Deus é Deus. São tempos especiais onde os filhos de Deus, todos eles, vão ter os olhos abertos para poder entender qual é o chamado de Deus e o que o Senhor tem para nós. Então esse tempo é muito especial, esse congresso é muito especial. Você tem que ficar com os ouvidos bem abertos para poder entender neste momento o plano de Deus para esse tempo. É muito diferente esse tempo de todos os outros. Estamos vivendo em um tempo muito profético. E eu quero começar essa palavra com uma palavra que o Senhor me deu. Depois nós vamos entrar aqui na palavra. Eu quero dizer para você que alguns anos atrás eu estive num congresso profético, e o Senhor tinha me mostrado que ia ter o impeachment do presidente dos Estados Unidos, que depois, obviamente, ia ter só o processo, mas que ele não ia estar nesse impeachment. E tinha pedido para o mundo poder suportar ele, no sentido de segurar, estar com ele, orando, etc, porque ele estava levando para o mundo os princípios cristãos. E isso aconteceu. Por que eu estou falando? Porque você não me conhece, talvez, e não sabe que Deus pode falar e tem usado a minha vida para poder profetizar para as nações. Esse ano que passou, o ano passado, em novembro do ano passado, eu estive nesse congresso também da profeta Cindy Jacobs, e Deus me deu uma outra visão. Nessa visão, eu fiz um ato profético, eu comecei a amarrar as pessoas umas às outras, e de repente eu puxei a primeira. É óbvio que é algo de Deus, porque a primeira pessoa que eu puxei, tinham pessoas de todas as nações nesse ato profético. A primeira pessoa que eu puxei com essa corda foi uma moça chinesa. E o Senhor dizia assim, anos atrás, cada nação pensava em si. O que vai acontecer no ano que vem, que seria no 2020, o Senhor dizia assim, o que toca uma nação, vai tocar também uma outra nação. E vocês não vão mais ter esse sentido assim, esse sentimento de aquela pessoa é uma e eu sou uma, eu vivo no Brasil, eu vivo na Itália, eu vivo nos Estados Unidos, mas tudo que vai acontecer vai deixar vocês juntos. Obviamente, eu não sabia que era o Covid, mas eu hoje entendo isso. Mas eu quero falar para você do fim dessa palavra. O fim dessa palavra profética era, vai ter uma grande perseguição sobre a terra, sobre os cristãos, como há anos não tinha. Tinha só em algumas nações. Tinha alguma perseguição na Índia, algumas perseguições nos países muçulmanos, na Coreia do Norte. Mas o Senhor falava para mim, o que vai acontecer vai tocar também o mundo inteiro. Isso vai fazer vocês ficarem unidos, porque os únicos que vão continuar a ter princípios bíblicos vão ser vocês, e Deus vai levantar um povo. E esse povo é o povo que eu chamo o povo da resistência. Você está pronto para ser o povo da resistência, porque esses somos nós. Então, vendo o que está acontecendo neste momento aqui na Itália e o que está acontecendo no mundo, eu estou entendendo que já começou. Tem perseguição de princípios, como vocês viram no Chile, tem assim movimentos que estão queimando igrejas, a maioria são catedrais, mas já queimaram mais de 70 igrejas. Em todos os lugares do mundo começam alguns focos de perseguição. Por exemplo, aqui em cima, na Escócia, eles estão querendo tirar a Bíblia de circulação, dizendo que a Bíblia é um livro que traz guerra. Você pode entender que isso é uma semente para um encontro que o Papa vai ter daqui a pouquinho com todos os líderes religiosos. Eles iam ter antes da pandemia, mas a pandemia não deixou isso acontecer. Eu acho que Deus está
tomando um tempo aonde eles vão assim juntos tomar uma decisão. Uma das decisões que eles vão conversar é um pacto para o ensino no mundo. Eles falam o pacto da cultura e da educação. Na realidade, esse pacto é que cada um não possa falar para o outro se converter para a própria religião, para não ter guerra e briga, cada um fique na sua. Quer dizer, vão tirar completamente a nossa liberdade de evangelizar. Logicamente, nós não vamos acreditar nisso, nós vamos continuar a pregar a palavra de Deus em todos os cantos e de todos os jeitos. Então eu quero chamar vocês, sobretudo porque esse é um congresso, sobretudo para mulheres, eu sei que depois vai ter uns infiltrados, sempre tem, né, que vão querer ver, alguns homens, etc. Mas eu quero falar para você, visto que nós estamos aqui, não é mais o tempo de viver pensando em si. Não é mais o tempo de ficar usando a própria economia só para comprar, assim, um sapato mais bonito, um cabelo. Isso eu não estou dizendo que você não pode comprar coisa, que você não pode ficar bonita, mas o que eu estou falando não é tempo para gastar tudo que você tem nisso. E a última palavra que o Senhor me deu foi essa, que eu quero liberar para você também. Eu estava assim orando, e eu estava viajando e de repente eu pego um avião e eu vejo que só tem avião da Alitalia, não tem nenhum tipo de avião do resto do mundo que estava pousando aqui. Aí você sabe que geralmente o aeroporto está sempre cheio de coisas, sempre aberto. Eu começo a ver os aeroportos fechados. Na primeira fase da pandemia, mesmo quando tinham fechado os aeroportos, assim que abriu, tendo ainda a pandemia, estava tudo aberto. De repente agora que voltou, e uma alerta para vocês, no verão, geralmente, a gente não sabe por quê, mas esse vírus, ele quase não se vê mais. Aqui a gente achou que já tinha acabado, como vocês estão achando aí no Brasil. Quando começou a pandemia aqui, eu tentei avisar os brasileiros do que ia acontecer. Praticamente quase ninguém escutou, porque vocês estavam vivendo bem. Agora eu quero avisar você de novo. Na época do inverno, se não tem uma vacina antes, se nada acontece antes, de novo esse negócio cresce. Então, nessa época, o Senhor falou para mim, olha, a represa econômica, né, começar, às vezes eu erro umas palavras em português, tá? Perdoa. Eu não sei se fala represa, eu estou pensando que represa é uma coisa de água, mas ele estava falando que esse novo início da economia não ia ser igual, ia ter problemas. E o Senhor falava assim para mim, fala para o meu povo, como na época do Egito, né, que tinha a época da prosperidade, da abundância, e ele falou que naquele tempo, para a gente reservar uma economia, o Senhor falou a mesma coisa, fala para o meu povo não gastar tudo, fala para o meu povo começar a reservar uma economia. Eu usei o exemplo para a nossa igreja ali no livro de Gênesis, quando a inteligência de José foi de falar para segurar 1/5. Então, eu não sei quanto que você vai colocar do lado, mas abra os ouvidos. Não é tempo para você ficar gastando com porcaria. Começa assim, colocar do lado. Para quê? Para que você possa ser, nos momentos de dificuldade, de crise, você possa ser bênção. Porque o povo de Deus tem que ser bênção na época de crise. Então, que você possa, assim, com sabedoria, eu não estou falando, isso aqui você tem que dar para a igreja. Não, eu estou falando que isso aqui você tem que segurar para você, como você viu no tempo do Egito. Você via para o Egito e para o Egito depois abençoar outras nações que iam estar em dificuldade. Isso vai servir para você e vai servir para outras pessoas que vão estar ao teu redor. Então, use toda a sabedoria na gestão da tua economia, na tua casa. Eu quero liberar essa palavra, não é a palavra que eu vou pregar agora, mas tem a ver. Mas eu quero, assim, alertar vocês, porque o Senhor está nos falando disso, e eu quero alertar vocês, em um modo muito claro, que vocês também entendam isso. Você deve estar perguntando, mas quem é essa moça aí? Nem se apresentou, talvez você não me conheça. Eu sou a pastora Roslyn, eu sou brasileira. Eu vim morar na Itália quando eu tinha 20 anos, agora eu tenho 51, mesmo que não pareça, que eu sou conservadíssima, tô brincando. A verdade é que eu tive uma história muito longa, eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos no movimento carismático, tive uma história muito longa na igreja católica, vivi em convento, fiz teologia católica, então vivi muito lá dentro e é por isso que eu entendo muito. Aí depois, no ano de 94, o Senhor falou comigo, eu tinha ido morar também na Espanha,
Espanha, frequentei em Opus Dei, frequentei muitos lugares na Igreja Católica. E o Senhor falou comigo para eu voltar para a Itália, que Ele tinha uma obra para mim aqui. Então, nós começamos com 3 jovens a nossa igreja e começamos a pregar o Evangelho. Hoje nós estamos já com 57 igrejas, a maioria aqui na Itália, outras nós temos igrejas 3 na Alemanha, no Brasil, no Peru, nas Ilhas Maurícios, na Suíça, na Espanha, na Albânia, nos países Balcãs, porque o nosso desejo é pregar o Evangelho. Queridos, eu sei que hoje tem muita gente com esse evangelinho que não vale nada, só de autoafirmação, só vou te ajudar para você ficar rico, vou te ajudar para você ficar uma pessoa melhor, vou te ajudar. Queridos, não é um momento. Eu sei que é importante ser uma pessoa melhor, é importante ser curado, é importante. Tudo isso é muito importante, é importante saber ter uma gestão econômica boa, ter uma liderança boa. Eu não discuto, eu não quero assim demonizar ninguém, mas é um momento de pregar o Evangelho, não é um momento do Evangelho de autoajuda. Agora é o momento de você pregar o Evangelho, de você decretar a palavra de Deus, de você falar com eles, de você falar para o povo que eles têm que se converter e que eles têm que voltar ao Senhor. Olha agora o mundo católico que está se dividindo completamente, quebrando, depois dessa declaração do Papa, pelo menos aqui na Itália, não sei quais são os efeitos aí no Brasil, mas na Itália nós temos bispos indo na TV falando, ele é herético, indo no internet falando, esse homem não é de Deus, talvez assim, ele seja aquele mal dos fins dos tempos. Eles estão assim, tá uma loucura. Então eu quero falar para você, tome muito seriamente esse congresso, muito seriamente, não fique só escutando palavrinhas onde você vai estar melhor e vai estar mais feliz. É bom isso, mas é um momento muito profético, é um momento onde você tem que estar assim, correndo e mandando ver, onde você tem que estar na casa de Deus, com o povo de Deus, orando e pregando e jejuando e buscando o Senhor, e que você se levante neste momento como uma voz profética na tua casa, como uma voz profética para o teu filho, como uma voz profética para a tua família, como uma voz profética para os teus vizinhos, para as pessoas que estão aí, e comecem a pregar o Evangelho em todo modo. Antes eu sei que a gente tinha assim várias estratégias, mas agora é assim, vai no internet, cria um canal, prega o Evangelho de todo jeito, abre igreja como você puder, abre igreja por internet. Logicamente a igreja não é internet, eu vou falar hoje da igreja. Mas começa a abrir portas para que as pessoas possam conhecer Jesus em todo lugar. Você tem uma amiga que mora, sei lá, no Amazonas, ela ainda não é cristã, começa a falar com ela, começa a falar, vamos nos encontrar no internet para que eu possa cuidar de você. Começa a falar de Jesus, aonde as pessoas estiverem, é muito importante. Esse é o momento onde a igreja tem que ficar junto. Você sabe que tudo isso está levando para uma ideia de um governo mundial, de uma religião única. Então, o povo de Deus, o diabo está unindo os seus, o povo de Deus não pode ser desunido. Eu sei que esse congresso é cheio de gente, não só da igreja de vocês, mas de mulheres que vêm de todos os lugares para serem alimentadas. Então, ótimo, isso é um sinal maravilhoso de unidade. Eu quero agradecer também os pastores por esse convite e quero rapidamente entrar na minha mensagem para orar com você. Amém? Espero que você esteja pronto. A minha mensagem começa no Salmo 84, se você puder abrir ali comigo, Salmo 84, nós vamos ler essa passagem começando do versículo 4. Vamos lá, Salmo 84, a partir do versículo 4 diz assim: Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti se encontram a sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, que quer dizer o vale de lágrimas, né? É um vale seco. Fazem dele um lugar de fontes, chuvas de outono também o enchem de cisternas,
prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente em Sião. Então, queridos, aqui nós estamos no Salmo 84, o começo desse salmo, o salmista vai falar: Senhor, como é agradável, ali no versículo 1, como é agradável o lugar da tua habitação. Diga comigo: Senhor, como é agradável o lugar da tua habitação, o lugar onde você mora, como é maravilhoso, como é incrível. E daí continua e fala assim: Senhor dos exércitos, a minha alma nela deseja, até desfalecer, até quase morrer, pelos teus átrios, e o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Ele está falando assim: nossa Deus, tudo me toma, tudo, o meu coração te deseja tanto, eu quase morro de desejo de estar na tua casa, nos teus átrios, porque os átrios, você sabe, né, como era o templo, era aquele lugar onde todo o povo podia entrar no templo do Senhor. E falava: o meu coração e meu corpo, tudo em mim está cantando, tudo em mim canta de alegria para o Deus vivo. E diz: o pardal encontrou um lugar, a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Um lugar perto do teu altar. Diga comigo: um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. E aí vai entrar na nossa palavra: como são felizes os que habitam em tua casa. Como são felizes aqueles que estão no Senhor. Quer dizer, o salmista está falando: olha, até o pardal e a andorinha têm lugares para estar, para cuidar dos seus filhos. Senhor, e é demais, porque ele fala assim: eu estou procurando um lugar para me abrigar no teu altar. Quando você vê o começo, ele começa a falar: como é agradável a tua habitação, como é maravilhoso a tua habitação, Senhor. Oh, minha alma, eu até quase morro de desejo de estar na tua presença. Mas ele não está falando só de estar na tua presença, no sentido de estar lá em casa, orando. E você pode orar em qualquer lugar, debaixo do chuveiro, correndo. O Espírito de Deus é assim, fala com você em todo lugar, você é o templo do Espírito. Mas ele está dando ênfase para a casa de Deus. E hoje eu quero falar para você da importância da casa de Deus nos últimos tempos, da importância dessa casa que vai subir com o Senhor, da importância de você estar bem pertinho da casa de Deus. Eu sei que nesse momento muita gente não gosta da igreja, muita gente é desigrejado, muitas pessoas falam: ah, a minha igreja é a internet, a minha igreja eu fico ali em casa. Queridos, o corpo é o corpo, e no momento da pandemia você viu como o ataque do diabo para tentar fechar as nossas igrejas, não deixar a gente se reunir, mas a gente está se reunindo do mesmo jeito, por enquanto tem internet. Quem sabe se vai ter ainda, né? Eu já falei aqui para o nosso povo, falei: gente, vamos criar para os nerds da nossa igreja uma rede. Não sei se você sabe, mas existe uma rede que chama BlackNet, existe uma rede secreta, que é uma rede onde usam os terroristas e usam muitos cristãos, por exemplo, na Coreia do Norte, para poder conversar entre eles, que não é uma rede que você conhece, só alguns serviços secretos conhecem. Não é que eu estou inventando, de verdade, eu conheço uma pessoa que trabalha no serviço secreto e é assim, existe, eles entram escondidos e tal, para descobrir terroristas e tudo. Então eu falei: meu Deus, agora a gente tem Zoom, a gente tem internet, a gente pode falar, mas e se não tivesse? A verdade é que nada vai substituir o povo de Deus junto, um dando força para o outro. E a casa de Deus, mesmo que a casa de Deus no tempo de Covid ficou sendo internet, quanta saudade a gente teve um do outro, de abraçar, de estar junto, de poder correr junto, de poder fazer a vontade de Deus junto, de orar. Tão bom orar na internet, mas quanto é diferente você estar naquela oração poderosa, orando em línguas e amarrando o diabo e falando com Deus. Então aqui ele está falando da casa de Deus. Eu quero falar para você quanto é importante a casa de Deus neste momento. E se você está longe da casa de Deus, procure uma. Você que está me ouvindo, procure uma igreja. Volte, se você está desigrejado, volte para a igreja de Jesus. Aí está falando assim, vamos começar lá. Como são felizes os que habitam na tua casa.
Está dizendo gente que mora, habita, não só que vai de domingo. Porque viver é diferente de ir de vez em quando. Se você vai de vez em quando, você é um visitante. Os que habitam na tua casa é aquele povo que está ali sempre. Está ali na reunião de célula, está ali na reunião de intercessão, está ali na reunião com a igreja, está ali no domingo. Tem alguma coisa, vai ter um congresso, você está no congresso, vai ter uma vigília, você está na vigília. Por quê? Quando você habita num lugar, tudo que acontece naquele lugar acontece e afeta a tua vida, porque você habita, você mora ali. Então, se chegam os amigos do teu filho, você mora ali. Se acontece alguma coisa, tem um vazamento de água, você mora ali. Se tem um problema, você vai ter que se levantar para resolver e para ajudar a ser parte da solução. Por quê? Porque você mora ali. Agora está falando como são felizes os que habitam na tua casa e eles louvam sem cessar. A primeira coisa, a primeira promessa para aqueles que habitam na casa do Senhor é um louvor incessante, é um louvor que vai estar sempre fortificando a tua alma, porque a Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta ele, e a igreja, a função da igreja é esse, uma pessoa tá para cair, a outra pessoa pega e te levanta, é muito importante. Essa palavra é benditos, literalmente, não é só como são felizes. Você sabe que quando diz até as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que no monte ali que Jesus fala, essa palavra bem-aventurado, que é a mesma palavra que está aqui literalmente nesse salmo, é benditos ou bem-aventurados os que moram na tua casa. A palavra bem-aventurados quer dizer, literalmente, felizes até provocar inveja no outro. Não é só felizes. A minha tradução em português diz como são felizes. Na realidade seria como são bem-aventurados ou como são felizes até provocar inveja. Agora, aquela felicidade até provocar inveja quer dizer, eu sou tão feliz, mas tão feliz que quem está do meu lado gostaria de ter a minha felicidade. E essa é a primeira promessa para aqueles que vivem dentro da casa de Deus, que são plantados na casa do Senhor. Que quando você está plantado ali, quando você habita ali, você é feliz até que as outras pessoas sentam inveja, desejo de ser como você. E diz, você louva sem cessar. Essa é a primeira promessa que nós vamos encontrar aqui. Depois usa a mesma palavra, bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Está dizendo, então, felizes até provocar inveja no outro, os que encontram força no Senhor. Agora eu sei que a gente tem várias ajudas, a gente pode ter um mentor, o discipulador, a gente tem um pastor, a gente tem um amigo, a gente tem, sei lá, procura falar com todo mundo e quando tem problema ligar para todo mundo, mas aqui está falando, a bem-aventurança não é naquele que procura ajuda, a bem-aventurança quer dizer a felicidade até que os outros queiram ter a tua felicidade, é para aqueles que encontram força no Senhor, que encontram forças no Senhor. E os peregrinos de coração, quer dizer que o teu coração é no Senhor, não é só que está em volta buscando as outras pessoas, mas que encontra no Senhor a força. Isso quer dizer, volta a ter nesse tempo profético, tempo com Deus, não fica só na internet ouvindo pregação, tempo com Deus. Gente, eu sei que a gente prega assim 1000 coisas, sempre tem 1000 novidades no reino de Deus, mas tudo que vai ficar é isso, tempo com o Senhor. Todos nós temos hábitos e todos nós somos influenciáveis. Diga comigo, todos nós somos influenciáveis. Todo mundo é influenciável por alguém. Você só tem que decidir quem vai influenciar a tua vida. Porque todo mundo é influenciável. Por exemplo, quando você segue alguém na internet, você está deixando aquela pessoa te influenciar. Quando você está ouvindo alguém, você está deixando aquela pessoa te influenciar. Então é assim, como todos somos influenciáveis, é inútil você falar, eu não sou, ninguém me influencia. Mentira. Como todos somos influenciáveis, procura ser influenciado pelas pessoas certas. E a pessoa mais certa para que você seja influenciado é o Senhor Jesus.
O nosso Deus é o trono do Senhor, por isso para de ficar escutando todo mundo. Agora é momento de escutar Ele. Para de ficar escutando uma pregação daqui, uma daqui, uma daqui, uma daqui, uma daqui. Eu não sou contra escutar pregação, mas se você substitui isso pelo teu tempo com Deus, se em vez de ler a palavra de Deus e comer diretamente do trono de Deus, você fica tentando comer só em outros lugares, isso não é bom. A Bíblia diz que é bem-aventurado quem vai encontrar força no Senhor, quem vai buscar o Senhor. Essa felicidade vem de um relacionamento profundo com Deus. Ele é um amante das nossas almas. O amante quer dizer aquele que ama, no sentido mais lindo dessa palavra. O mundo destruiu esse sentido, mas no sentido mais lindo, aquele que ama, busca força. Então você vai ser feliz até que os outros vão querer ter a tua vida, se você buscar força no Senhor. E depois vai dizer assim, vai continuar, vai dizer assim no versículo 6, ao passarem, esse povo aí, esse povo então, vamos ver, de quem que está falando? Do povo que mora na casa de Deus, do povo que busca força no Senhor, e que esse povo, que todo mundo olha e quer ser igual, quando eles vão passar pelo Vale de Baca. O Vale de Baca é conhecido, é traduzido também como Vale Seco ou Vale de Lágrimas. Falou, quando você passar no Vale de Lágrimas, você que vive na casa do Senhor, você que busca força na casa do Senhor, quando você passar no Vale de Lágrimas, olha o que vai acontecer. Fazem dele um lugar de fontes e chuvas de outono. Quer dizer, quando você passa no lugar seco, você vai fazer desse lugar um lugar cheio de fontes. Esse lugar vai ser próspero. Esse lugar vai ter aquela chuva de outono. Quer dizer, o Senhor está mostrando aquela chuva que vai irrigar a terra para que a terra possa produzir muito fruto. Mas não é qualquer um. Lembre-se, aqui tem uma mensagem profética para quem é na casa de Deus, para quem vive na casa de Deus, para quem, como o salmista falou, nossa, eu só pensar quanto é agradável a habitação do Senhor, eu quase morro a ideia de ir para a casa do Senhor, de estar lá com Ele e de buscar os teus altares para esse povo que é o povo que vai subir com Ele, esse povo que é aquele que vai ficar fiel independentemente do que está em volta, esse povo que não vive pelas circunstâncias, mas vive pelo que o Senhor diz, esse povo que não vive pelo que vê e não vive pelo que sente, mas vive pelo que crê, esse povo é o povo feliz que os outros querem ser igual, esse povo é aquele que busca força no Senhor, e é essa força no Senhor que vai te fazer até que as pessoas vão querer ter a tua vida, porque está muito linda essa vida. E isso não quer dizer que não tenha problemas, mas quer dizer que a força do Senhor vai te sustentar, porque não está dizendo que não vai ter problema. Se dissesse, não ia falar, olha, quando você vai passar na Vale de Baca, aí na Vale de Baca você não vai acontecer. Está dizendo, já está deixando claro que às vezes esse povo vai estar num lugar seco. Já está dizendo claro que às vezes esse povo vai passar no Vale das Lágrimas. Mas quando ele passar ali, por que Vale das Lágrimas? Porque era um lugar tão seco que não tem água, não tem fruta, não tem nada. Então você passa fome, você tem calor de dia, frio de noite, por isso chamava Vale das Lágrimas ou Vale Seco. Está dizendo que quando você passar num vale assim, onde você não vê nada, é aquilo que a gente chamaria no linguajar cristão, estou num deserto. Está falando, quando você passar pelo deserto, você vai criar fontes. O que eu amo dessa passagem é que não diz assim, ao passarem pela Vale de Baca, vai ser Deus que vai criar fontes para eles e chuvas do outono. Diz assim, ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele lugar de fontes e chuva de outono. Quer dizer, o povo que habita na casa do Senhor, que está sempre ali aos pés do Senhor, que está vivendo como o povo de Deus, aquele povo que ama a casa, aqui está falando de casa, está falando de lugar onde a gente se encontra junto. Está dizendo que aquele povo passa no deserto e ele transforma o deserto em lugar frutífero
próspero e de água. Não diz se você passar, o Senhor vai mandar, mas diz, ao passarem por aquela vale, fazem dele um lugar de fontes e chuvas de outono, e também o enchem de cisternas. As cisternas eram assim, esses lugares onde eles cavavam, né, como se fossem poços. E está dizendo, não só você vai passar nos lugares desertos, nas vales de lágrimas, nos lugares difíceis, nos momentos piores, mas quando você passar, porque você está ali, aquele lugar não vai mais ser deserto. Está dizendo, fazem do lugar fontes. Quando você passar, você é a fonte daquele lugar. Quando você passar, você vai fazer chover a chuva de Deus. Porque aonde está o Filho de Deus, fiel a Ele, aí Ele está. Então, quando você estiver ali e estiver faltando água, o Senhor vai mandar. E por causa de você, vai ter água na tua casa. Por causa de você, vai ter água na tua família. Por causa de você, naquela situação terrível, porque você o ama e vive na casa do Senhor. Por causa de você, as coisas vão acontecer e você vai criar poços, você vai criar fontes aonde outros possam beber. Jesus falou que quem crê nele, do nosso interior vão sair rios de água viva. Está dizendo isso, você vai ser a fonte. Não é maravilhoso? Agora, essa promessa não é ligada só ao crente. Não é uma promessa falando aquele que crê no Senhor. Todo esse salmo está falando de quem vive na habitação, está falando do templo do Senhor, está falando de gente juntos, está falando, hoje seria da igreja do Senhor. Eu sei que você fala, mas eu sou a igreja. Querido, a palavra igreja, assembleia, quer dizer gente junta, gente junto que sai para fora para gritar a verdade. Então, gente junto, não existe gente junto de um. Não existe assembleia de um. Eu sei que você pode achar que existe, mas eu quero te dizer, não existe. É uma estratégia do diabo deixar você sozinho. Por quê? Você sabe que quando o lobo ataca as ovelhas, ele nunca ataca as ovelhas quando elas estão juntas. Ele não ataca as ovelhas quando elas estão juntas. Ele não ataca. Porque ele sabe que elas juntas podem resistir ao ataque e ele pode morrer. Ele sempre ataca a ovelha quando a ovelha sai do rebanho. Ela sai e ela está pronta para ela ser atacada. Por isso que é muito importante, não abandonem, né? A Bíblia diz para não abandonar as nossas reuniões comuns. Então vamos continuar ali na nossa passagem em nome de Jesus. Aí, está falando assim, e vai trazer também as chuvas de outono e vai encher o lugar seco, o lugar triste de cisternas. Você é o que o Senhor tem no mundo para poder dar água da vida, a água do Senhor para o povo. Você é aquele canal onde vai passar. Por isso, pare de se concentrar sobre você, se concentre sobre o Senhor. Ai, mas a minha família está tão assim, meu marido não se converte, meu filho. Ai, estou com um problema, pastora, como é que eu vou fazer? Querido, busca o reino de Deus. Quando você estiver orando, você estiver servindo na tua igreja, você estiver servindo o Senhor, lembre-se bem disso, Ele vai pensar na tua casa. Quando eu vim para a Itália, eu fiquei muito preocupada com isso. Eu falei, meu Deus, eu era a única que falava de Jesus na minha casa, né? E assim, a minha irmã já tinha se convertido, mas eu falei, agora eu vou embora. Eu ia nos congressos, eu levava minha mãe, eu levava a família, eu convidava todo mundo. Aí eu falei, Senhor, eu vou para a Itália. E quem vai falar de Jesus para minha casa? E o Senhor falou, olha, não se preocupe, você pensa no meu reino e eu penso na tua casa. É essa a aliança. Se você pensa na tua casa, eu não preciso pensar, você já tem você. Pensa no meu reino, pensa na minha casa, pensa nas minhas coisas. E eu vou garantir para você que a tua casa vai começar a entrar na linha e na ordem do Senhor, quando você buscar o reino e começar a servir o Senhor com toda a força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga comigo ali, glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos lá, e continua assim, versículo 7, prosseguem o caminho de força em força. Querido, está dizendo, não só você é fortificado no Senhor, não só, mas fala, prosseguem o caminho. Essa palavra prosseguem o caminho quer dizer, tem um caminho, não é que você, na casa do Senhor, você chega e senta, você tem um caminho de crescimento. Então, quando você lê a palavra de Deus, você vê que todo mundo, quando Jesus foi na sinagoga, e foi ler o livro pela primeira vez e falar que ele era o Messias, foi revelar isso,
O povo começou a falar, mas esse daí não era Jesus? Não era, as irmãs dele não moravam aqui com a gente? Ele não era da nossa cidade? Por que que não acreditaram nele quando ele foi na cidade dele, onde ele morava, em Nazaré? Porque falaram, mas a irmã mora com a gente, esse cara ele cresceu aqui. Eles viam Jesus desde pequeno frequentar a sinagoga, desde o Bar Mitzvah, quando ele foi ali consagrado, que ele podia ler as escrituras, que é essa consagração que deixa o menino hebreu como se ele fosse maior de idade, e ele pode já ler as escrituras. Eles sabiam, ele estava sempre no templo. Agora, olha Jesus quando ia pregar o evangelho. Jerusalém era gigante, ele podia pregar em qualquer lugar. A maioria das vezes você vai ver Jesus pregando aonde? Ou dentro do templo ou ali na frente do templo. Ou dentro do templo ou ali na frente do templo. Ele estava sempre na casa do Senhor. Ele podia falar, olha, por que eu vou pregar dentro do templo que o pessoal vai ali e vai querer me matar? Eles vão sempre brigar comigo, vão dizer que eu estou dizendo coisas que eu não tenho que dizer. Não, porque ele falou, eu vim antes para a casa de Israel. Deus tem um amor para os filhos dele, que é maravilhoso. Ele ama todo mundo, mas para você que está na casa dele, para você que serve a casa dele, para você que ama a casa dele, o amor de Deus é sobrenatural. Ele começa a abençoar aqueles, a Bíblia diz em Hebreus 11, que quem chega perto dele, quem se acosta, chega perto dele, tem que acreditar que ele existe e recompensa aqueles que creem. Eu creio profundamente na recompensa de Deus, eu não sirvo Deus por recompensa, mas creio mais, ele começa a recompensar pelos fiéis da casa dele. Amém? Então olha aí o que vai dizer. Prosseguem o caminho. Quer dizer, você entra no Senhor, aí você faz os encontros, aí você vai crescendo, aí Deus vai mudando o teu caráter, aí vai tendo um momento de cura interior, cura física, aí vai ter um momento onde vai dar pau na igreja, você com outras pessoas, com os amigos, dentro das células. Mas eu quero te dizer uma coisa, aqui diz, aqueles que não deixam a casa, aqueles que habitam, aqueles que estão ali, aqueles que pegam força no Senhor, o que vai acontecer com eles? Eles vão prosseguir de força em força. O Senhor está prometendo para você que você de uma força vai passar para outra. Mesmo você crescendo, mesmo com dificuldade, se você estiver na casa dele, ele vai acompanhar você e você vai estar forte. Ele falou de força em força você vai prosseguir o teu caminho. Até, diga comigo, até que, versículo 7, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Praticamente está dizendo, até que você vá à presença do Senhor, porque apresentar-se a Deus em Sião quer dizer até o dia que nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus. Olha a importância da casa do Senhor, olha a importância de estar plantados na casa do Senhor. Os teus pés neste momento profético tem que estar plantados, nós temos que estar juntos, nós vamos precisar da nossa economia, todo mundo junto. Aqui no tempo da pandemia, nós alimentamos 110 famílias, dando para essas famílias comida praticamente toda semana. Indo lá fora, levando alimento, só tinha praticamente quase nenhuma associação que iria, levando alimento, estando junto, estando na internet todo dia, como eu acho que todos vocês têm feito. É um momento da gente não pode ficar sozinho. O que eu quero te dizer em nome de Jesus, se só sobra isso, tá ótimo. Que você não pode ficar sozinho neste momento profético. Me ouça, eu estou falando em um momento profético. Não pode. Tudo tem que estar junto, como na primeira igreja, tudo em comum, a nossa fé em comum, nós temos que ficar de pé. Por quê? Ali fora, vai acontecer de tudo, gente. Ali fora, todas as leis vão ser contra você. Ali fora vão começar a falar, os únicos que vão pregar a palavra de Deus provavelmente vamos ser nós, porque o outro povo ali não vai mais poder pregar e eles vão aceitar isso. Você vai ser perseguido. Agora, ninguém vai conseguir resistir tudo isso sozinho, você só vai resistir se você estiver junto. Como eu falei, o diabo não ataca o povo junto. E tem outros benefícios na unidade. Em Gênesis, no capítulo 11, quando fala da Torre de Babel, ali tem um segredo da unidade. Diz assim, aquele povo falava com as mesmas palavras, falava assim, eles tinham um único objetivo e falavam com as mesmas palavras. O que quer dizer isso? Quer dizer, eles estavam indo todos juntos para um só lugar.
e usavam até as mesmas palavras para dizer. Isso quer dizer unidade de pensamento, unidade de doutrina, unidade de fé. E é por isso que Deus, a Bíblia diz que Deus, ele falou, vamos descer, né? A Trindade, Deus teve que descer para destruir o plano deles. Quer dizer, se você tem o mesmo objetivo e fala com as mesmas palavras, ninguém vai conseguir destruir a gente. Ninguém. Então, nesse momento profético, é muito importante a unidade da tua família, é muito importante a unidade da igreja, é muito importante estar sempre em conexão com o corpo de Cristo. Sempre foi importante, sempre. Mas neste momento é duplamente importante. Eu estou falando para você em um modo profético, é duplamente importante. Repito, se você está desigrejado, corre para ter um corpo, corre para ter gente que vai estar do teu lado. Queridos, é um momento importante na terra. Vamos estar juntos em nome do Senhor Jesus. Aqui, essa promessa que eu acabei de ler para você é para aqueles que estavam ali, para aqueles que estão ali, para aqueles que vivem ali. Se você perguntar para mim, mas pastora, qual seria o título dessa pregação? Eu falaria para você, seja plantado, esteja ali, porque esse salmo fala para aqueles que habitam, que vivem na casa do Senhor. Essa promessa, eu vou repassar ali para você se você não se lembra, essa promessa diz coisas maravilhosas e diz que os outros vão olhar para você, se você habita ali, vai ter sempre alegria. Diz se você busca força no Senhor, então as pessoas vão olhar para você, vão ver que você vai ter uma força sobrenatural, que não é uma força que um psicólogo, que uma pessoa, nem que um pastor pode te dar, é a força que vem do trono do Senhor. Diz que quando você passar nos lugares áridos, você vai ser a fonte, quer dizer que Deus tem colocado em você naqueles que habitam dentro da casa dele. Não só aqueles que oram, não só aqueles que amam ele. Aqueles que habitam, Deus tem colocado algo tremendo e você vai ser fonte para tantas outras pessoas. Vai ser fonte para tantos outros lugares. Aonde tiver pessoas precisando do Senhor, você vai estar ali e ele vai te ajudar a crescer de força em força até o dia que nós vamos chegar na presença dele e em nome de Jesus, não vai demorar muito. Ou porque ele vai chamar a gente e nós vamos ir, ou porque senão a gente vai estar aqui e ele vai vir. De qualquer jeito, é uma promessa tremenda. E eu quero falar para você, não falte nada, esteja sempre em tudo. Por exemplo, você lembra dessa história quando Jesus chegou em João no capítulo 20? Em João no capítulo 20 acontece algo muito interessante. João 20 no versículo 19, eu vou ler aqui com você, diz assim, olha: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não perdoarem, não estarão perdoados. Coisa maravilhosa. Nesse momento, o que aconteceu, gente? Nesse momento aconteceu isso. Jesus entra, fala com eles estavam reunidos e sopra o Espírito Santo. Este é o momento onde eles nascem de novo, me escute. Este é o momento, eles não podiam ter o Espírito Santo antes da morte de Jesus, porque Jesus, ele morre pelos nossos pecados e aí o Espírito Santo pode habitar em nós. Então, neste momento preciso, ele pega e sopra sobre eles. Então, imagina esse momento, eles estão recebendo o Espírito Santo. É maravilhoso, é algo sobrenatural, não é a Pentecoste, eles estão nascendo de novo. Jesus está soprando. Agora, o que é interessante, o que eu quero falar para você? No versículo 24 diz assim: Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Não estava com os discípulos. Quer dizer, ninguém sabe onde que Tomé estava, mas naquele momento ele faltou àquela reunião. Você pode imaginar que você vai faltar àquela reunião, você faltou àquela reunião, só aquela, você foi em todas. Você faltou àquela reunião e aquela foi a reunião onde Jesus aparece, fala com eles, vivo. E não só fala com eles vivo, mas assopra sobre eles e eles recebem o Espírito de Deus. Imagina como é que foi aquele momento. Imagina
como foi tremenda a presença de Deus. Imagina quanto foi maravilhoso quando Jesus assoprou sobre eles juntos receberam a presença de Deus dentro. Você sabe que antes Deus falava só com rei, profetas e sacerdotes, ele investia alguns desses em alguns momentos, mas o Espírito não estava dentro deles. Naquele momento, onde assoprou, Tomé não estava lá. Eu sei que todo mundo, o Tomé, ele ficou com uma nomeia, ele ficou com uma fama pro resto da vida. Tomé é incrédulo, Tomé não acreditava em nada, mas o coitado do Tomé, na realidade, ele não acreditou porque ele não estava lá. Talvez naquele dia tivessem outros incrédulos que falavam, não, Senhor, não sei se ele ressuscitou de verdade. Mas eles viram o Senhor. Tomé não estava lá, então ele não viu, então depois ele também não acreditou. Então a gente não sabe se ele foi o único. Mas essa falta dele naquele dia, primeiro levou a fama de incrédulo pro resto da vida. Isso é um fato. E depois eu imagino quando ele chegou e todo mundo começou a falar, olha, olha aqui o que diz, é maravilhoso. Diz assim, versículo 25, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não ver as marcas, os pregos, etc., eu não acredito. Eles falaram, gente, nós vimos ele, foi lindo, foi demais, foi fantástico, mas você não estava lá. Querido, não falte nunca, esteja sempre, sobretudo nesse momento profético, esteja em tudo do Senhor. Tudo que a igreja faz, tudo que a gente vai fazer junto, vai numa evangelização, vai fazer uma coisa, não falte, porque pode ser naquele momento que aconteça algo sobrenatural e você não pode perder o sobrenatural. É óbvio, creio profundamente que o Senhor depois até soprou sobre ele, e ele viu, a Bíblia diz que depois ele viu e Jesus falou, pode tocar, eu estou aqui. Mas ele perdeu aquele momento, e aquele momento não vai voltar nunca mais. Você lembra na palavra de Deus, quando também, ali em Atos, o Senhor vai falar para eles, olha, no fim vai falar assim, fiquem todos, né, quando ele aparece para eles, fala assim, fiquem em Jerusalém. Você sabe que eles viviam ali em Cafarnaum, na Galileia, muito longe, a pé sobretudo, muito longe, hoje é pertinho, mas muito longe de Jerusalém. Então era matemático que com toda a perseguição que tinha, já naquele momento, porque eles queriam matar os discípulos de Jesus, vocês lembram que até Lázaro, eles queriam matar Lázaro, porque Lázaro era um testemunha que Jesus viveu, que Jesus podia ressuscitar os mortos, e naquela época quiseram, depois que Lázaro já tinha ressuscitado, matar Lázaro. Nesse momento eles estavam querendo matar os discípulos, porque os discípulos começaram a falar que Jesus tinha ressuscitado. E ele falou assim, gente, fica em Jerusalém, não vai embora de Jerusalém, porque se você for embora de Jerusalém, vai acontecer algo tremendo em Jerusalém, e se você for embora de Jerusalém, você vai perder o algo tremendo. Olha a importância de caminhar nas coisas de Deus, e de caminhar e de estar, e de ser, e de estar ali nas coisas do Senhor. Então eu imagino... ali não está falando exatamente quantas pessoas tinham, com certeza tinham os discípulos, mas Paulo diz que depois Jesus apareceu também para mais 500 pessoas, talvez tinham ali mais outras pessoas, com certeza alguém faltou no apelo, com certeza alguém talvez não foi ou não escutou, a Bíblia não diz, mas perdeu, se não ficou em Jerusalém, junto, se não ficou em Jerusalém, diga comigo, junto, não é que ele falou, olha... Cada um pode ir ficar na própria casa, o Espírito Santo vai chegar. Não, o Senhor falou, fiquem vocês juntos em Jerusalém, porque quando vier o Espírito Santo, vocês têm que estar juntos, e vocês têm que estar ali. E daí a gente vai encontrar aqueles 120 que estavam ali, juntos, orando todos os dias juntos. Então ali já fala da igreja, a igreja do Senhor que está junto. Logicamente a igreja nasce com a Pentecoste, mas já tinha essa origem do povo de Deus que está ali. Se eles não tivessem ficado ali, eles não teriam visto o que todos os outros viram enquanto estavam em Jerusalém. Não teriam, imagina você, cara, chegou a Pentecostes, você faltou.
Você faltou. Vão contar para você, olha, foi muito legal, teve sinais, prodígios, milagres. Cada um falava numa língua, todo mundo entendia. Chegou uma chama sobre nós. E você vai falar, que legal! Mas você não estava ali. Então, estar na casa de Deus é muito importante. Estar com as coisas de Deus é muito importante. Neste momento profético, mais importante do que sempre foi que você esteja. Você sabe que tem uma planta, que é uma planta que representa muito isso que eu quero falar para você. Essa planta, ela chama sequoia. A Bíblia, em algumas passagens também nos compara com essa planta. Essa planta é a planta mais alta do mundo. Lá nos Estados Unidos tem um parque onde só tem isso, o Parque das Sequoias. Muito lindo, não sei se você já foi, mas se não foi, vai, é muito legal. Você sabe que geralmente uma planta alta, ela tem uma raiz profunda. Quase todas as plantas altas têm raízes profundas. A diferença dessa planta, que para mim é muito singular, parece muito com isso que eu estou falando para você, é que essa planta, o que acontece com ela? Ela não tem a raiz tão profunda. E ela é assim, as árvores mais altas do mundo são as sequoias. Mas elas não têm, e elas são as mais resistentes. Elas não têm a raiz tão profunda. Por quê? Porque geralmente, onde tem uma, tem outra. Não tem só uma sozinha, tem várias. Embaixo da terra, as raízes, elas se encontram e elas praticamente, vai lá, talvez ver, se você colocar ali no Google e colocar sequoia e colocar uma imagem, tem várias imagens, põe ali no Google imagem, você vai ver que ela, para ela ficar de pé, ela se une com as raízes das outras. Então, em vez dela ter raízes profundas, ela tem raízes mais superficiais, mas essas raízes estão unidas a todas as outras sequoias. Então, quando vem vento, tempestade, elas estão tão unidas nas origens, tão unidas nas bases, tão unidas nas doutrinas, tão unidas na visão da igreja, tão unidas na oração, tão unidas na visão profética, que nada vai derrubar essas árvores, vai deixar sempre elas mais fortes. Agora, o que acontece que é ainda mais maravilhoso? Se alguém corta uma sequoia, ali no Google você vai encontrar essa imagem também. Se alguém corta uma sequoia, você vai ver, vai falar, puxa, ela está morrendo, ela vai morrer. A raiz dela, quando você corta, ela começa a morrer. Naturalmente, ela vai secando. O que acontece? Que as outras que estão ali perto dela, que estão inteiras e são altas, vão chegar e vão encontrar a raiz morta. Então, por debaixo da terra, elas se encontram e a raiz que está morrendo, ela se encontra com aquela que está viva e aquela que está viva vai dando vida para ela. E, de repente, a sequoia ressuscita. Ela ressuscita e ela começa de novo a trazer frutos. Por quê? Porque ela está junta, está unida. Está junta, está unida. Isso é a importância do corpo de Cristo para nós. E, querida, eu quero concluir agora dizendo para você, mais uma vez, a minha voz vai ser essa que está gritando, são tempos difíceis. Volte para a casa de Deus. E se você já está ali, fique bem plantado. Não plantado, gente, não é plantado quem vai de domingo, não é. Plantado é aquele que está sempre junto, frequentando, vivendo a igreja está sofrendo, nós estamos sofrendo, acontece alguma coisa, morre alguém, você está ali junto, chorando junto, se alegrando junto. O Senhor nos criou para viver num corpo. Pastora, mas por que nessa pregação, hoje tem um monte de mulher, você está falando isso? Porque eu não posso perder tempo em falar para você nessa reunião, me desculpem de vamos colocar batom, o coração da mulher, tadinho, de vez em quando ela sofre, e ela é tão sensível, e ela tem tanto problema com a casa, e não sei o que, não sei o que. Por quê? O apóstolo Paulo em Coríntios vai me dizer assim, no fim dos tempos, quem está casado vive até como se não fosse. O que quer dizer? Não que você não é casado, mas que o teu interesse não pode ser nas coisas de todo dia, porque nós estamos num tempo importante. O teu interesse não pode ser que tipo de batom que eu vou colocar, que tipo não sei o que, eu sou rosinha, peace and love, vamos animar as mulheres. Não é o tempo para isso. É um tempo de estar junto, de lutar, de guerrear, de batalhar, de escutar o Senhor, de lutar em nome de Jesus para o Senhor nosso Deus. Amém?
Querida, eu quero convidar você agora a se levantar onde você estiver, ali na tua casa, na frente do computador, na frente de qualquer coisa que você tiver, e eu quero orar com você. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus agora, em nome de Jesus, para que você peça perdão comigo por toda a tua desatenção, a tua atenção só sobre você, a tua atenção só sobre os teus problemas. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, diz a palavra de Deus. É o momento que os teus olhos estejam no Senhor e na casa dele. Busque o reino de Deus. Ele vai pensar na tua casa, na tua comida e em todo o resto. A Bíblia diz que são os pagãos, quem não conhece o Senhor, que fica pensando com o que vai comer, se vestir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem muita mulher que é pagã, que só fica pensando, ai, o que eu vou me vestir? O que eu vou cozinhar hoje? Vai ser fitness ou não vai ser fitness? Ai, vou fazer esse bolo fitness sei lá, de banana com aveia ou não vou? Fica 200 horas na internet pegando comida, receita de comida o tempo inteiro. Fica o tempo inteiro vendo, ai, qual esmalte, não sei o quê. Cara, você é crente. Não pode, nesse momento, não tô falando que isso não é uma coisa boa, legal, valeu. Não pode passar horas só vendo como que emagrece, a ginástica e não sei o que, não sei o que. Tudo coisa importante, mas não é o momento. Tem um momento para chorar, um momento para rir, tem um momento para fazer tudo isso. Não é esse. Esse é o momento que você se levante, esse é o momento que você como mulher não seja só uma mulherzinha querida, bonita, perfumada. Faz tudo isso, mas é o momento que você tire para fora a tua alma guerreira para guerrear. Minhas queridas, é momento de guerra, bote a tua armadura neste momento. Volte para a casa do Senhor, fique plantado ali, fique de plantão na casa do Senhor, fique de plantão com o povo de Deus, porque nós vamos precisar estar juntos para vencer essa batalha, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te pedir perdão junto com todas as pessoas que estão aqui online. Perdão por todo aquele tempo perdido com coisas que neste momento profético são inúteis. Querido Deus, as nações estão precisando do Evangelho. Os nossos amigos, os nossos parentes, a Europa está morrendo sem o Evangelho. Talvez você que esteja me sentindo, aí Deus vai te chamar, vem aqui pregar o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós oramos agora, perdoa-nos se estamos tão ocupados com os afazeres de todos os dias, tão ocupados com o que vamos cozinhar, tão ocupados com como vamos nos cuidar melhor, aonde vamos fazer a nossa massagem. Deus, eu sei que tudo isso, não tem nada de pecado em tudo isso, a não ser que seja exagerado, mas eu quero gritar aqui da Itália para as mulheres que estão me ouvindo, para todo esse povo que está nesse congresso, tenha misericórdia de nós, por todo o tempo perdido, por todo o tempo fútil. Nós nos apresentamos como guerreiras do Senhor e pedimos neste momento que você nos dê essa unção de guerra para exterminar, para destruir com todos os inimigos da tua casa, com todos aqueles que querem levar embora do teu reino e da tua casa, aqueles que te amam. A Bíblia diz que se for possível até os eleitos. Tende misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão com o coração em outros lugares e não estão com o coração em Ti, que estão buscando em todas as outras pessoas, mas não estão buscando em Ti. Eu oro agora. Tende misericórdia. Eu quero orar também para você, que está me ouvindo aqui pela internet. Você que está ouvindo essa pregação e você está longe da casa de Deus, apenas acabou esse congresso, busque um lugar para que você possa estar ali pertinho. Você vai precisar, sobretudo os teus filhos, muito mais do que você imagina. Querido, em um modo profético eu estou te dizendo, mais do que você imagina. Você não está imaginando, você não está entendendo. Você vai precisar da casa de Deus e do apoio da casa de Deus em todos os sentidos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Me escute. Você vai lembrar dessa pregação, porque você vai precisar muito do apoio da casa de Deus em todos os sentidos. Nós precisamos nos unir e precisamos estar plantados ali. Volte para ela
Eu sei, eu te peço perdão no nome de todos os pastores que talvez te desiludiram, que pregaram coisas que não tinham nada a ver com o evangelho, só um evangelho de prosperidade, de autoajuda, algum irmão te feriu. Queridos, eu peço perdão para você no nome desse irmão, no nome desse pastor, tem misericórdia. A gente é humano, a gente erra, de verdade, mas isso não pode deixar você longe. Eu sei, às vezes você fica até bravo com Deus, porque Deus não deu o que você queria. Para de ser caprichosa. Por favor, deixe de lado tudo isso. Não vale nada. É o momento de voltar para a casa do teu pai. O Senhor me dizia, orando por hoje, que às vezes Deus tem saudade de você. Saudade que você vá ali no trono dele, saudade que você o ame, saudade que você o adore, que você passe aquele tempo gostoso com ele. Até que o teu coração fale como salmista, meu Deus, eu quase morro na vontade de estar na casa do Senhor. Ele tem saudade de você, Ele tem carinho por você, Ele ama a tua vida e é por isso que Ele está te dando essa palavra, que não é uma palavra só, queridas, eu sei, é uma palavra profética, você vai precisar muito de estar com essa igreja. Então que você se dobre agora, que você busque o Senhor agora. Que você receba agora, em nome de Jesus, o perdão do Senhor por você ter estado longe da sua casa, defendido isso também. Perdão por todo o tempo perdido, por todo o tempo inútil, por todas as horas gastando com comida, com internet, por todas as horas gastando até fazendo ginástica, que eu não estou falando que seja errado. Não pode estar 4 horas numa academia e não orar nunca, né? Não pode estar 2 horas em cima da internet ouvindo receita e ali e não orar nunca. Tende misericórdia de nós, ó Pai. Levanta-nos como guerreiras no teu reino. Levanta-nos como boca profética em nome do Senhor Jesus. Porque essa é a tua vontade para nós. Aqueles que estão casados como se não tivessem. Vivam para Ele. Se concentrem nele. Vivam para o reino, recebam em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando vocês, vai ser tremendo esse tempo junto, já é, e que nós possamos nos ver ao vivo em nome de Jesus uma próxima vez. Um beijo grande no coração aqui da Itália para todos vocês.